Olá, senhores, tudo bem? Estamos de volta, né, para dar continuidade às nossas aulas de corrente elétrica. Pessoal, na aula de hoje, né, a gente vai falar dos efeitos da corrente elétrica, né? Os efeitos da corrente, tanto nos auxilia no nosso dia a dia e mostra como nós, né, precisamos da eletricidade, né, da corrente elétrica, não é isso? Bom, aqui eu coloquei uma explicação teórica básica, tá, pessoal? Isso aqui fica para você como leitura aqui, ó. Estudaremos agora os efeitos causados pela passagem da corrente elétrica em um condutor. O correto entendimento dos efeitos mostrará como nossa sociedade moderna está escrava da eletricidade, né? Por exemplo, a oferta de passar roupa, chuveiros elétricos, telefone celular, transmissões de rádio, TV, lâmpadas, por aí vai, né? Eletrólise, obtenção de compostos químicos, né? Nos dão a exata dimensão da nossa dependência energética. Né? Os efeitos provocados pela passagem da corrente elétrica em um condutor pode ser classificado em, vamos ver os principais efeitos da corrente, ó. O efeito magnético, esse aqui é o que sempre ocorre, né? As cargas elétricas em movimento, elas sempre produzem um efeito magnético. O físico dinamarquês Hans Christian Ørsted demonstrou, né? Comprovou experimentalmente, você pode colocar lá no YouTube que você vai ver o experimento, né, do eletromagnetismo, o elo entre a eletricidade e o magnetismo, que as cargas elétricas em movimento, elas produzem um campo magnético, produzem um efeito magnético. Como é que ele comprovou isso? Pegou uma agulha magnética e colocou nas proximidades de uma bússola, melhor, de um fio, pegou uma bússola, né, que tem uma agulha magnética, melhor dizendo, a agulha da bússola é chamada de agulha magnética. Ele pegou a agulha magnética lá da bússola, colocou próximo de um fio onde passava uma corrente elétrica e verificou que a agulha magnética sofreu uma deflexão, né? Outro efeito da corrente elétrica é o efeito luminoso. Quando a gente tem uma descarga elétrica num gás ionizado, um gás neon, que é o caso da lâmpada fluorescente, né? O efeito térmico ou Joule, isso aqui é a passagem da corrente elétrica por resistores, né? Aquecedores de uma maneira geral, tem seu princípio de funcionamento baseado no efeito térmico ou no efeito Joule, ferro de passar roupa, torradeira elétrica, cafeteira elétrica, chuveiro elétrico, secador de cabelo, os fusíveis de rosca, né, aqueles fusíveis antigos que não se utiliza mais. Hoje a gente utiliza os disjuntores, né? A passagem da corrente lá pelo resistor, o resistor do chuveiro, por exemplo, né, produz o aquecimento da água, por exemplo, né? Na torradeira elétrica, a passagem da corrente pelo resistor produz o aquecimento lá do pão, né? O efeito químico é a eletrólise, né? Esse que você estuda em química, e o efeito fisiológico é aquele efeito indesejável da corrente, que é o choque elétrico, né? O cara coloca a mão lá num fio de alta tensão, aí ele recebe aquela descarga elétrica, né? Por isso que, segundo os cardiologistas, não é conveniente você, um médico cardiologista, né? Não é conveniente você mexer em instalações elétricas estando molhado, porque quando você está molhado, a resistência elétrica do seu corpo ela diminui, né? Diminui consideravelmente. Com isso, a intensidade da corrente elétrica que passa pelo seu corpo aumenta, né? Então, o risco de você morrer é muito grande. Por quê? Porque o que mata a pessoa, pessoal, não é a voltagem. O que mata não é a tensão, o que mata é a corrente que passa pelo corpo, né? O cara, não é a voltagem que mata? Claro que não, pessoal. Quando você coloca a mão no gerador Van de Graaff, já viu o gerador Van de Graaff? Aquela bola esférica, né? Condutora de eletricidade, o pessoal faz aquela brincadeira, né? Coloca a mão lá no gerador Van de Graaff, o cabelo fica todo arrepiado. A pessoa coloca a mão no gerador Van de Graaff e não morre eletrocutada, né? E o gerador produz uma tensão muito elevada. Porque o que mata não é a tensão, o que mata é a corrente que passa pelo corpo humano. Dependendo de onde você estabeleceu o contato com um fio, por exemplo, desencapado, a corrente pode ser fatal. Se você estiver molhado, aí, pessoal, aí você corre um sério risco de morrer eletrocutado, né? Não é conveniente mexer em instalações elétricas estando molhado. Fica a dica, né? O efeito fisiológico da corrente elétrica é o choque, tá bom, pessoal? O choque. Bom, esses efeitos estão presentes na maioria dos dispositivos elétricos que usamos em nosso dia a dia. Vejamos cada um de forma mais detalhada. Detalhe, pessoal, de todos os efeitos citados, o que sempre ocorre é o efeito magnético. Tá legal?
magnético. Bom, o efeito luminoso, aqui vem a explicação, ó, em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito, que é o caso do gás de neon, né, nas lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas dos anúncios luminosos, né, a lâmpada neon, são aplicações do efeito luminoso da corrente. Nesses gases, a transformação direta de energia elétrica em luminosa. Não, o efeito magnético é o que sempre ocorre, o que eu te falei, né, o experimento de Oersted, o físico dinamarquês, que comprovou que as cargas elétricas em movimento sempre geram um efeito magnético. Né? Um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria na região próxima a ele um campo magnético. Esse campo envolve o fio e se propaga na forma de ondas eletromagnéticas. Este é um dos efeitos mais importantes, constituído a base de funcionamento dos motores, transformadores, relés, telefonia móvel, né? Transmissões de rádio, TV e por aí vai. O efeito foi descoberto pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted em 1820, ao observar em uma aula de ciências que a agulha da bússola, a agulha magnética, a agulha da bússola, ela é desviada pela presença da corrente elétrica. O efeito térmico, já comentei também, né? Que um condutor, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, né? Qualquer condutor sofre aquecimento ao ser percorrido por uma corrente elétrica. Os elétrons, ao se deslocarem pelo fio, chocam-se aos outros átomos da rede cristalina do metal, por exemplo. Esses choques produzem dois comportamentos interessantes. Né? A velocidade dos elétrons no condutor é muito pequena. Detalhe, que é muito comum o aluno falar assim, porque quando eu aciono o interruptor da lâmpada, a lâmpada se acende imediatamente. É porque os elétrons se deslocam em alta velocidade, com a velocidade da luz? Claro que não, pessoal, claro que não. O campo elétrico é que se propaga de forma muito rápida ao longo do fio. Embora os elétrons se desloquem com a velocidade infinitamente pequena, comparada com a velocidade da luz. Então por que a lâmpada se acende imediatamente, professor? Porque os elétrons se põem em movimento instantaneamente, porque a propagação do campo elétrico se dá de forma rápida. Tá legal? Né? Então vamos lá. A velocidade dos elétrons que formam a corrente é muito pequena e ocorre um aumento da agitação atômica, ocasionando um aumento da temperatura do condutor. Né? Esse efeito é a base de funcionamento dos aquecedores elétricos, chuveiro, secador de cabelo, lâmpadas, fusíveis de rosca, né? Micro-ondas não, hein, pessoal? Outro detalhe. O micro-ondas aquece os alimentos por efeito Joule, professor. Não. Micro-ondas é outro fenômeno. Micro-ondas aquece os alimentos por ressonância. Outro detalhe, o forno de micro-ondas ele só aquece alimentos que contêm água. Por quê? Porque as moléculas da água, entre ressonância com as ondas eletromagnéticas, passam a vibrar com uma de suas frequências naturais, produzindo aquecimento dos alimentos. Tá legal? Micro-ondas não tem seu princípio de funcionamento baseado no efeito Joule, no efeito térmico. Micro-ondas é ressonância, tá bom? Bom, o efeito químico, isso aqui é eletrólise, né? Você estuda isso em química, né? A parte de eletrólise, lá em química, você vai estudar em química. E o efeito fisiológico, que é o choque elétrico, né? É o choque elétrico, isso aqui é aquele efeito indesejável. Ninguém quer morrer eletrocutado, ninguém quer receber uma descarga elétrica. Né? Esses conceitos, pessoal, tá no nosso material de apoio, tá no nosso material teórico que eu disponibilizei para vocês lá na plataforma, tá bom? Da nossa rede estadual de educação. Então vamos lá. Bom, aí aqui eu separei algumas questões bem básicas. Primeiro, a questão número 11, que caiu lá na prova da EEA. O que é a Escola de Especialista de Aeronáutica? Que caiu lá no concurso de Sargento Especialista de Aeronáutica. Sargento de Aeronáutica. A questão diz o seguinte, um condutor percorrido por uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético ao seu redor. Né? As cargas em movimento geram um campo magnético. Este enunciado refere-se aos trabalhos de Ørsted, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Olha lá, letra C, nada demais. Bom, a questão número 12 também é bem básica, que também caiu no concurso de Sargento de Aeronáutica, que diz assim, assinale a alternativa que preenche corretamente a afirmação a seguir. O choque elétrico, né? O choque elétrico, sensação experimentada pelo corpo ao ser percorrido por uma corrente elétrica, também é conhecida como efeito choque elétrico. É o efeito
fisiológico da corrente elétrica. O choque é devido ao efeito fisiológico da corrente. Bom, a questão número 13. Bom, o que eu falei para você? As cargas elétricas em movimento, corrente elétrica, desculpa, pessoal, sempre geram um campo magnético, sempre geram um efeito magnético. Outra questão que aula na prova de sargento aeronáutico. Quando uma corrente elétrica circula por um fio, ela gera ao redor deste um campo magnético. Opção correta, letra C. E por último, a questão 14, que também caiu na prova de sargento especialista de aeronáutica. Os fusíveis são dispositivos cuja finalidade é assegurar a proteção em circuitos elétricos e se constituem uma importante aplicação do fusíveis de rosca, os fusíveis antigos, uma importante aplicação do efeito térmico ou Joule, letra D de jeans. Legal, pessoal? Tranquilo? Né? A questão número 15, eu vou deixar para vocês, né? Questão número 15, eu vou deixar para vocês, né? Que fala também de corrente elétrica, ó, por uma secção transversal de um fio cilíndrico de cobre, passam a cada hora, 1 hora, 3.600 segundos, 9 vezes 10 elevado a 22 elétrons. Essa questão caiu na prova de FOM, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Ó. Ele me deu o número de elétrons que passa pelo fio e ele quer a corrente elétrica, o valor aproximado da corrente elétrica no fio. Me deu a carga do elétron aqui, ó. Resolvi para vocês aqui, ó. Corrente, carga sobre tempo. Tá vendo? Quantidade de carga, N vezes 0 sobre ΔT. Quem é N? O número de elétrons que passa pelo fio. Ó. 9 vezes 10 é 22, ele me deu. Ó. Né? A cada hora, não esqueça que eu tenho que colocar o tempo em segundo, porque ele quer a corrente em ampere. 1 hora são 3.600 segundos. Carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, fazendo as continhas, ó, 10 elevado a 22 vezes 10 a menos 19, repete a base e soma os expoentes. Ó. 22 menos 19 vai dar 3. Né? Aí vai ficar 9 vezes 1,6. 1,6 vezes 10 a 3, que é 1.000, né? Fazendo as continhas, simplificando, dividindo todo mundo, você faz aí na sua calculadora, você vai descobrir que a intensidade da corrente é 4 amperes. Opção correta, letra D, lá na prova de FOM. Aqui, ó, letra D. 4 amperes, viu? Lá na prova da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Tranquilo, senhores? Pessoal, um beijo. Se cuidem, tá bom, pessoal? Fiquem em casa quem puder. Se alimentem bem, durma bem e assistam as videoaulas que eu disponibilizei para vocês. Na nossa próxima aula eu vou falar de lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, potência e energia elétrica. Nós já vimos essas aulas, né? Nós já falamos sobre esses tópicos nas nossas aulas presenciais. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos, fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser.